Vamos dar um exemplo do que o Brasil passa hoje, agora, nesse momento. Nós estamos com a taxa básica de juros da economia em 13,75 e com a previsão, inclusive, de se manter ou aumentar no curto prazo. E você pode financiar uma casa, por exemplo, você vai morar, vai financiar uma casa com um custo de 11% ao ano. Já custo efetivo total, porque você pega aí 9%, a IOF no final dá em torno de 11% ao ano. Você tem 300 mil para comprar essa casa. Você compra essa casa à vista ou você compraria financiado e deixava os 300 mil investido? Cara, eu vou fazer como um amigo meu fez e eu perdi essa oportunidade. Quando abriram muitas oportunidades para construir casas financiadas pela Caixa, um amigo meu disse: Claudemir, entre aqui, que você tem grana para fazer isso aí, e para segurar onde você aluga a casa. Eu disse: não, rapaz, eu vou fazer isso depois. O que aconteceu? Ele comprou a casa dele. A casa dele, na época, ficou em torno de 50 mil reais, que ele comprou 50, 60 mil reais. Parcelas de menos de 400 reais, e vai diminuindo, né? E hoje em dia a casa dele vale 150, 200 mil, brincando. Se ele pensar, já aparece pessoas para dar 150, 200 mil. O E aluguel pagava a parcela. o aluguel, depois de 2, 3 anos, ele pagaria tranquilo. Se ele for alugar a casa dele, hoje ele consegue alugar tranquilo por 700 reais, 800 reais. E, ou Ele seja, fez o que muitos empresários, ele fez o que os empreiteiros fazem, só que ele fez com a casa. Os empreiteiros fazem com prédios, com 50 apartamentos, fazem com shoppings, né? Pega o dinheiro de terceiros, que é o dinheiro do banco, para construir o patrimônio dele, e ele aluga, cria uma fonte de renda, e essa fonte de renda paga o custeio. No final, sobra o imóvel para ele, né? Agora, tem que ter inteligência financeira e ser muito bem controlado para que isso você esteja sempre sob controle. Ele adquiriu uma dívida que ficou sob controle, né? Então, exatamente, porque uma casa tem um outro ponto quando você faz um investimento desse e que algo me diz que vai surgir outras oportunidades dessa a partir de agora. E o que acontece? Você não é dono, apesar de você não ser dono da casa, até você quitar, quando você financia, existem muitas críticas em relação a isso. Você tem a oportunidade de usufruir da casa, seja para negociar aluguel, seja para viver nela, né? Então uhum. é aquela ideia. Vale mais ter acesso, em muitos casos, né, do que você ser realmente dono, porque você consegue monetizar aí. Agora imagine, e eu conheço pessoas que fazem isso, que tem 10, 20 casas, conseguiu negociar sobre o seu controle, né? Imagina a quantidade de rendimentos, de passivos que uma pessoa dessa está fazendo agora. Então, é uma visão que eu não tinha, que é a visão de construir equity a longo prazo. A médio prazo, na realidade, não é nem longo, é médio prazo, porque depois de 2 anos você já consegue, alinhado à inflação, né? Aí, nesse caso, a gente trabalhar alinhado à inflação, a gente consegue, você pode discorrer sobre isso também, mas alinhado à inflação você consegue, em vez de você fugir dela, você trabalha alinhado, porque a inflação aumenta, as parcelas são fixas, então o aluguel vai aumentar por causa da inflação. Aí você balanceia, você consegue Quando construir quando rendimento. você faz, por exemplo, um financiamento no sistema de amortização constante, você tem uma trava, a amortização é sempre igual, mas você tem uma trava do custo, porque o sistema de amortização constante, ele vai baixando a parcela com o passar do tempo, por quê? Porque os juros incidem sempre sobre o saldo devedor. Como a cada mês você está amortizando uma parte do saldo devedor, naturalmente essa parcela vai diminuir porque os juros, a incidência dos juros será menor. Então, quando você tem um cenário à sua frente que lhe mostra a possibilidade de você ter renda aumentando com a taxa de juros que incide sobre os seus rendimentos, sobre os seus investimentos crescente, aí você está fazendo uma coisa que inteligentemente, né, com inteligência financeira, ou então financeiramente inteligente. Eu estou com a minha dívida sob controle baixando e estou com o meu patrimônio, minha renda aumentando. Aí, ok. Quando você inverte isso, é que é perigoso. Ah, legal, legal. Essa é uma das exceções. Deixa eu passar o trator. Então, essa é uma das exceções, né? Não dá para a gente levar ao extremo aquele ditado que diz, cara,
você não vai, não é inteligente você contrair uma dívida, pagar ela durante 25 anos, para só depois, na sua velhice, você começar a usufruir de uma casa financiada. A depender da sua estratégia a médio e longo prazo, pode ser uma vantagem você fazer esse tipo de negócio. Você pode comentar um pouco sobre isso? Que Vamos foi o que dar, aconteceu com esses financiamentos, seja por banco, seja por caixa, seja pelo governo e assim por diante. vamos dar dois cenários possíveis. Por exemplo, nós tivemos um passado muito recente aqui no Brasil, uma taxa básica de juros de 2,5% ao ano. E os financiamentos estavam 9%. Então, você adquire uma dívida que é remunerada 9% ao ano e tem investimento sendo remunerado a 2,5% ao ano. Não faz absolutamente nenhum sentido você contrair a dívida, porque 2,5% nunca vai bater 9%. Porém, se você tem um cenário como o que nós estamos agora, só para dar um exemplo, que nós temos financiamentos aí na casa de 9%, 10%, até 11% ao ano de custo efetivo total, mas você tem título público pagando quase 14% ao ano. Então, se você tem um capital que você pode deixar investido, e não, eu estou falando de título público, mas você pode ter, por exemplo, um CDB que paga 120% de um CDI, 200% de um CDI. Então, você vai ter o dinheiro sendo remunerado a 15%, 18%, 20% ao ano. O seu dinheiro sendo remunerado a isso e sua dívida a 11%, baixando. Então, neste caso, neste cenário específico, quando o seu dinheiro está rendendo mais do que sua dívida, você tem a dívida sob controle e você ainda tem uma reserva financeira, porque o seu dinheiro está lá guardado. Se você precisar, você pode tirar. Até para aproveitar uma oportunidade que apareça. E se no meio do caminho aparecer um imóvel que vale 100 mil, um carro, alguém desesperado querendo vender um carro porque precisa fazer uma cirurgia na família, o carro vale 60 mil, o cara está vendendo por 40. Vai, você tem uma reserva, você pode pegar ali 40, compra, passa o carro para o seu nome e já negocia ele para vender. Vende por 50, 55, já ganhou, o seu patrimônio já aumentou 10 mil, 5 mil, 10 mil. Eu conheço muita gente que faz isso. O cara tem financiamentos, mas ele tem dinheiro guardado. Porque quando aparece uma oportunidade, ele usa o dinheiro para fazer mais dinheiro. E conheço gente também, não, eu compro à vista. Comprou, o dinheiro se acabou, está à vista, não deve nada, mas também o dinheiro não está rendendo nada para ele. Se você sabe a linguagem do dinheiro, você usa isso de forma mais inteligente.